Cara, era na rua, tudo que envolvia rua. Eu acho que o pique-esconde a gente tinha um pique-esconde assim, de terror lá, que assim, a gente se escondia 3 ruas pra frente, meu. E ficava olhando a pessoa procurando, e, tipo, basicamente não era nem esconder, era tipo, era um pique-pega que a galera ia quem ia bater primeiro. E tinha pelada na rua, a gente morava em uma área que, tipo, no final não, no início da minha rua, tem um gramado do tamanho de, sei lá, uns 9 campos de futebol. E ali a galera fica batendo pelada ali, final de semana, até às vezes até no dia de semana mesmo, tipo, o dia inteiro tem gente batendo pelada lá. E a gente, né, jogava bola lá. Eu lembro que eu tenho muita alergia à grama, dependendo da época do ano, e eu ia pra lá e eu já ia preparado pra voltar ruim. Mas era assim, era bacana, era pelada e qualquer atividade ali. Era aquela da época de juntar os vizinhos mesmo, assim, todo mundo mais ou menos da mesma idade, e brincar na rua, até a mãe gritar pra ir tomar banho. Era literalmente isso. Eu chegava da janela lá em cima, Ricardo, vem tomar banho! Ricardo, entra! A minha infância, ela foi uma infância tranquila. Não cresci com muito luxo, mas também não crescemos em pobreza, eu não considero. Nunca faltou comida na mesa, nunca faltou a proteção sobre as nossas cabeças. Assim, claro que a criança ela tende a ter menos percepção, né, aos problemas ao redor dela, problemas de adulto, até claro, uma certa idade. Então eu digo que foi uma infância tranquila, foi uma infância onde eu aproveitei como criança, minha fase de criança. Em termos de lembranças marcantes, haviam os hábitos, né, de final de semana almoçar na casa da avó, passar a tarde de domingo lá, passar na feira antes. Por motivos de localização, motivos geográficos, eu sempre tive mais contato com a família do meu pai, né, a família da minha mãe. Só uma tia minha que morava em Ipatinga, minha avó morava lá em Ipatinga, né, mais tios, a família também era bem maior. Então, consequentemente, a minha madrinha ia para lá, os meus primos iam para lá. Então, era aquele domingo de grande almoço na casa da avó, todo mundo se juntar e, né, meus tios também tocam música, assim, ninguém nunca fez aula de música, mas eles também tocam. Então, sempre tinha ali alguém no violão, sempre foram bons de cozinha. Essa parte é uma parte marcante, os domingos em família, assim, na casa da avó. Eu acho que a minha maior influência mesmo não foi uma pessoa só, foi a família, foi vendo, foi crescendo com eles. Mais uma vez, a família do meu pai com um contato mais próximo. Assim, vendo os meus tios mais novos, eles cometeram, né, erros, mas era agregado à idade, eram imaturos na época, mas hoje são cidadãos íntegros. E eu acho que a minha influência no geral, foram sempre os meus pais, meus tios, sempre trabalhadores, todo mundo trabalhador mesmo. Boa parte na área da construção, tenho tio eletricista, na área civil, na área de metalurgia. E todo mundo assim, bacana, sempre com uma visão positiva em relação à vida. Eu acho que eles são a minha grande influência. Adorando, você tá vendo? Falei desse jeito. Porque você gosta quando eu imito justamente. Na verdade, foi uma coisa que Deus colocou no meu caminho, porque eu estava com uma outra empresa em Boston já há alguns anos e eu estava me sentindo muito overwhelmed, estava muito carregado e pela primeira vez eu me senti muito infeliz fazendo o que eu sempre gostei de fazer. Houve uma sobrecarga muito grande, muito rápida e com isso, desde o início da empresa, houve um certo contrato em Boston, a gente atuava mais naquela área do centro, Back Bay, Seaport, eram todos projetos de alta qualidade. E desde o início eu tive uma interação com ele devido à localização do nosso projeto sem um prédio que ele sempre atuou.
e a gente criou um certo nível de respeito um por outro. Essa daqui é a próxima que vai ser pintada. Quando você voltar na quarta, ela já deve estar pintada. Bom, ali em cima, ó, depois, assim, antes dela de fazer, a gente vai ter que colocar aquele... Colocar as madeiras em volta dela, Isso, fechar. aquele acabamento em volta. E daí é... Porque amanhã de lá pra cá já vem instalando portas, se Deus quiser. Aí já pinta e aproveita e pinta ela no lugar também. Isso, a porta? Não, tanto a madeira quanto sim. as portas Sim. já pega instalada. Sim. Ele falou para mim, depois de um certo tempo, uns 2 anos depois, ele falou que desde... Ele não sabia se era uma coincidência, mas desde que a minha empresa começou a atuar naquela área ali, a receita dele nunca mais foi a mesma. E que um dia ele ainda ia me tirar daquela área ali, porém ele ia fazer da maneira correta. Foi uma brincadeira, um comentário, mas depois ele evoluiu de uma maneira que ele falou, olha, realmente, se você tiver interesse em um dia sair daqui, me avisa que talvez a gente pode fazer alguma coisa para fazer uma aquisição, uma dissolução por aquisição. E quando isso aconteceu final de 2018, se eu não me engano, eu estava bem feliz, eu precisava de um break. Por acaso eu lembrei dele, na verdade eu lembrei dele, por acaso eu encontrei com ele. E eu falei com ele, falei, se você realmente ainda tem interesse naquela oferta, vamos conversar um pouquinho mais a respeito. No período daqueles próximos meses, houve uma certa negociação, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso publicamente, e houve uma dissolução por aquisição, a gente chegou a termos para a gente não atuar mais naquela área ali. Eu falo que foi um sinal de Deus, foi um ato de Deus, porque caso contrário eu ia perder tudo que eu tinha construído ali, ia começar do zero, eu precisava de um break. Então foi mesmo Deus que colocou essa empresa no caminho. Não foi um valor astronômico, mas foi um valor que me possibilitou tirar o tempo que eu precisava para me recuperar e para ver o que eu ia fazer depois disso, porque realmente pela primeira vez eu estava infeliz com o que eu estava fazendo e o meu grande debate era o que eu vou fazer depois disso. A gente vai tirar até onde a gente pode tirar com explosão, porque a gente não pode fazer explosão em tudo, não. A gente tem que manter 250 pés da BR, do meio-fio da BR. Ah, sim, lá da Raul. Passou do acostamento, entre o acostamento e a BR, tem que manter 250 pés dali. E daí, então, eu já conhecia o meu sócio hoje, automaticamente nós estávamos fazendo alguns joint ventures no lado comercial, e nós decidimos juntar. Ele também tinha um shopping lá em Boston, mas ele mora por aqui, mais ou menos nós estamos 1 hora de Boston. E ele também queria se afastar da cidade, e nós decidimos abrir esse shopping aqui, unificar os nossos contatos e focar no que a gente realmente sabia, porque apesar de eu estar atuando na área de high-end residential, o meu background ele é todo em comercial e industrial. Nos primeiros 10 anos aqui foi o que eu fiz, porém para uma outra empresa, eu era funcionário de uma empresa. Então nós decidimos começar isso, juntar os nossos recursos, as nossas contas, os nossos relacionamentos, e começamos essa empresa em 2019, teoricamente, porém oficialmente foi registrada em 2020. Qual, aquela ali? Toda essa parede. Tá. Um problema aqui atrás. Então vamos ter que tirar a ancoragem dela e voltar ela para trás na parte que está lá. Pois é, os marcos, após a nossa oficialização da empresa, a formação da empresa, houveram alguns marcos, tudo aconteceu muito rápido. No final de 2019 nós começamos a fazer alguns contatos e negociar alguns contratos, firmas maiores que nós já tínhamos relacionamentos com eles, porque na nossa, 2 inches para mim, se for muito trabalho para vocês e não precisar modificar, para mim não tem problema não. Vai ser só arrancar os pregos e essa parede inteira vai rodar para lá. Ok. 2 inches, então não tem problema não. Foi um contrato assim bem grande, de um valor alto, de um valor relativamente alto para uma empresa tão nova, né, com 2 meses, porém ela veio com a explicação de o relacionamento que a gente já havia construído nos anos passados com as pessoas responsáveis por emitirem esse contrato. Foi um contrato de 2,5 milhões e ele foi assinado uma semana antes da pandemia
de ser decretada a pandemia, de tudo parar, mas não afetou a gente. Porém, esse foi um grande marco. Foi realmente o primeiro contrato, foi de um valor substancial, foi um contrato bom de 1 ano e foi aí que a empresa realmente começou a se desenvolver e com uma velocidade muito grande. E estamos onde estamos hoje. Minha transição em geral do Brasil para os Estados Unidos acho que foi tranquila, assim, foi uma coisa que eu vim bem novo, né? Eu tinha 20 para 21 anos, eu não tinha preocupação na vida, então foi assim, foi uma coisa tranquila, não era aquele sonho em morar aqui, mas também não era planejado, não era um sonho, mas também não era justamente por não ser planejado, sabe, era aquela coisa, vou lá, vamos ficar uns 2 anos lá, ver o que dá, e esses 2 viraram 20. Mas foi tranquilo. Cheguei trabalhando, vivendo a minha vida, bem no início, finalzinho do inverno, início do verão, deu para aproveitar um pouquinho. Mas eu acho que eu me adaptei assim muito fácil. Eu não tenho o que reclamar, tem muita gente que reclama do frio, reclama daquilo, mas eu realmente não tive nenhuma dificuldade em me adaptar. A transição foi bem tranquila para mim. O maior desafio, o que eu mais senti falta, na verdade, na época, foram os meus pais, né? À distância, não existiam recursos que existem hoje de pegar o seu telefone, né? Eu pego aqui e vejo meus pais. Isso te ajuda a viver com a saudade um pouco melhor e se acostumar com ela mais rápido. Então, acho que a maior dificuldade foi mesmo não ter a minha família perto. Isso até me formou como um adulto assim mais distante, automaticamente. Eu acho que foi um mecanismo de proteção. Desculpa. Mesmo reconhecendo, sabendo o valor, a gente não demonstra. E isso é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, relativamente pouco tempo. Eu já recebi crítica construtiva, né? Mas você não é tão ligado ao seu irmão, a sua irmã, você não fala diariamente com seus pais, mas aí eu penso, isso não quer dizer que eu não amo eles da mesma maneira que você ama a sua família. Mas aí eu comecei a me perguntar, onde é que aconteceu o que criou essa desconexão? E eu vi que a desconexão nunca existiu, ela simplesmente, eu tive que aprender a viver na ausência, e essa foi a maneira que, inconscientemente, eu consegui, né? Hoje faz parte de mim, graças a Deus a gente consegue viver, onde hoje temos outros recursos, né? Para mais uma vez usar a saudade, meus pais vêm, a gente se visita, mas essa parte difícil, ela não veio assim que eu cheguei aqui. Na verdade, essa parte difícil, ela veio uns 2 anos depois. Ela veio uns 2 anos depois que eu comecei a sentir aquela falta de ter o colo, de ter o carinho, de ter o colo deles por perto. Pois é, em termos da cultura da empresa, que contribui muito no nosso desenvolvimento, realmente a assistência aos nossos clientes. Nós temos clientes, alguns locais, porém muitos globais. É uma cartela de cliente relativamente pequena, porém com uma abrangência global. Temos clientes como a CBRE, Clarion Partners, Amazon e alguns outros. Então, toda a nossa cultura é dar aquela assistência de maneira que, como são firmas muito grandes que têm milhões e milhões de metragem de warehouses,
de office spaces, realmente tirar aquela preocupação deles de micromanage, e a gente está ali para fazer o que eles precisam fazer e gerenciar tudo e passar tranquilidade com isso aí. A gente é reconhecido por isso, por resolver o problema rápido, por resolver muitas vezes in-house, por manter uma verba amigável. Ele tem as categorias de temperatura. Uma é de 77 para cima, outra é de 55 a 77 e outra é abaixo de 55. Eu só não sei o tanto que vai abaixo, eu não me lembro. Mas tem para as condições térmicas diferentes. Aí é isso. Se você quiser passar para ele, é bom levar um soprador lá. Eu vou levar dá uma e marco ele. Deixa só nós acabarmos ali. Que aí mais... A integridade, ser honesto, treinar muito bem o nosso pessoal. Acho que um dos principais motivos na qual a gente está onde a gente está hoje, a gente deve ao pessoal que trabalha com a gente, seja nosso funcionário, ou seja, empresas contratadas, empreitadas, valorizar e reconhecer realmente o esforço de todo mundo, é o que realmente tem sido nossa, assim, uma grande receita para o nosso sucesso. Tá fácil de mover. Processo de construção dos warehouses, depósitos. Nós fazemos também corporate interiors. O processo é basicamente o mesmo, ele é bem padrão, assim como o residencial. Achar, no caso do ground up, que fala que é aquela construção que vai começar do zero, achar uma terra com possibilidade, com potencial, fazer o desenvolvimento, ter todas as aprovações municipais e estaduais, e ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem um time financeiro trabalhando em cima da estrutura financeira do projeto, né, que é o que vai fazer o projeto se tornar realidade, e também a análise para ver se ele é realmente viável. Daí, quando tudo é aprovado, simplesmente trazer máquina e começar o trabalho, fazer o monitoramento. Todo esse acompanhamento é feito até o final, até a entrega da chave. É um processo simples no papel, porém, do início ao final, existem muitos obstáculos e muita coisa pode acontecer. For me as an owner and real estate developer, I like the idea that we were able to team up as partners so that this becomes their number one project for me, so that I get their full attention. And they will also have a collaborative process where we're building at cost, and I made them partners in the profit participation of the whole project on the upside. So I can keep my costs low up front and then let them participate in the action down the road. I think the insight that Rick has for his experience in the field is the most important aspect of things, and being honest with your clients. Yeah, you don't want to go in and give them information just to get a job. You want to get them on the right page, along with yourself. And you build that trust over time. That's the most important feature of our company. That's what we gain from that. We don't want to get a job by snowing somebody about what's going to happen. You try to give them the best information and the best number. And if they get a better number, they should go with that guy as long as they have the scope right for them. And we do what we can. We're pretty competitive. We can if we put our mind to it, we can pretty much beat everybody if we need to. We got a pretty tight organization that we don't waste. Antes do início eu vim para cá com a minha ex-mulher, a mãe da minha filha mais velha. Ela veio com o pai dela e ela saiu de lá do Brasil e falou assim, olha, se eu gostar de lá, você topa aí pra gente ficar um tempo? Eu falei, claro. Eu trabalhava na Cesito, o pai dela também. E ele veio para
assinar, fazer um sign-off em equipamento que a usina estava adquirindo aqui. Na verdade, ele veio para ver o equipamento em funcionamento na linha de produção lá na Filadélfia. E, long story short, ela veio, uma semana depois, tá bacana aqui e tal, acho que vale a pena. Não tinha, mais uma vez, não tinha nada a perder lá. Conversei com o meu supervisor na época, ele falou, não, tá, até uns 3, 4 meses eu seguro aqui para você. Tira suas férias e aí a gente emenda com um atestado médico. E vim. Então, quando eu cheguei aqui, ela tinha primas aqui, quando eu cheguei aqui eu já tinha lugar para ficar. Ela já tinha, na verdade, alugado aquele negócio aquele lance de alugar um quarto, né? Então, assim, os primeiros 3 meses a gente ficou em um quarto, na casa da dona da casa. A gente só dividia o apartamento com ela, a casa com ela. Então, acho que foi a fase mais, assim, difícil, foi ter que se adaptar a essas coisas. Tirando isso, eu acho que eu era muito mais deslumbrado em ver e me expor a coisas novas aqui do que eu ficar pensando no que eu não estava vivendo lá. Eu via isso como muita oportunidade de, eu tenho que viver isso aqui, né? Viver as coisas novas aqui que eu não consigo viver lá. A minha paixão pela construção, ela foi assim, eu acho que foi bem natural, como eu disse, os meus tios todos são envolvidos praticamente com a área civil. Eu sempre gostei, tentei outras áreas no Brasil, mas sempre gostei. A minha área de atuação era a automação informática industrial na usina, na Cesita, mas o meu foco sempre foi a arquitetura, o urbanismo. Aí quando eu cheguei aqui, eu caí na construção. Os processos diferentes, né, tudo diferente. Eu era deslumbrado com tudo. Isso me ajudava a aprender mais rápido, porque eu queria pegar e fazer. Eu era curioso, aquele curioso que quer pegar e fazer. Mas sempre gostando daquilo ali. Eu meio que me descobri por acidente, assim, sempre, e por exposição, sempre gostei, mas eu acho que um pouco por sempre estar um pouco envolvido naquilo ali de... Vendo, né, o Brasil sempre está em construção, não sei, Ipatinga é uma cidade relativamente nova, então tem muita gente construindo. É sempre um prédio novo, é sempre uma casa nova. A gente tenta se manter atualizado com as tendências e as atualizações no setor através dos próprios fornecedores. Existem instituições que regem sobre nós a necessidade disso. Então, toda vez que existe a necessidade de um curso de reciclagem, do International Building Code, que é um regimento internacional da regularização da construção. Além disso, e eu acho que é o que é até difícil assim a gente conseguir acompanhar, é o mercado mesmo, é o quão rápido novos produtos estão aparecendo. É assim que a gente tenta se manter atualizado, é realmente através dos fornecedores. Está aqui um exemplo, é o nosso encapamento dos nossos warehouses. São todos feitos com insulated metal panels, que são os materiais com isolação térmica integrada, e ele tem uma espessura de 3 inches e é tudo integrado. E por aqui, em termos de desenvolvimento, de empreendimento, muito poucas firmas estão dispostas a investir em um produto que vai fazer diferença. Mas a gente arriscou e tá sendo muito bem recompensado, porque o produto que a gente está entregando hoje é um produto que ninguém mais está fazendo por aqui. Warehouse, muita gente constrói, left and right, direto. Porém, isso aqui, não. Well, one advantage we have is Rick's been with our employees a long time, and we got some great people. They're just, they go a step above, you know. You don't have to ask them twice. They
They are very inventive. They come up with some ideas to do things and get them done that you'd never expect. So you know that they're thinking about work after work, which, you know, is okay. You don't want to do it all the time, but they care. That's the most important thing, and we care. So that hopefully keeps everybody tight. And you got to acknowledge when a person does something right and does something wrong. They got to grow together. You know, you can't just pull someone along because they're there. You know, it's important to make sure that you're all going in the right direction. You know. Yeah, that's really Rick Almeida is in charge of the workforce strategy for A&H Building Partners, and of course he's Brazilian, and he promotes I'll say diverse but meritocracy-oriented hiring approach. If you can get the job done, you're on board. It doesn't matter where you're from or what color you are, and as long as you perform well, you get on board and benefits. And Rick is in line to be successor to run the whole company. And that, to me, is important because I plan on holding this project for at least 15 years. And I want to know that I have somebody who's young and can vibrate and get the job done when I'm not even around. It can provide for my retirement and my kids down in the future. A parte tecnológica que a gente usa é a assistência que a gente tem do nosso software, que faz todo o monitoramento, que ali a gente tem a possibilidade a gente tem acesso ao projeto em tempo real, qualquer modificação, a gente tem acesso a todo o projeto, a gente consegue agregar todo o time de design, seja o time estrutural, o time da engenharia civil, o time da arquitetura, o time da parte mecânica, a gente consegue integrar todo mundo no sistema de monitoramento e todo mundo faz a colaboração em tempo real. Quando há alguma mudança, ela é feita em tempo real e todo mundo tem acesso a ela a tempo real. E essa é a parte da tecnologia. O resto é mecânico, é só mesmo ter equipamento certo para fazer a função certa. That's interesting because they are a construction company, so that, they use some of the latest GPS technologies for the site work. And lasers, levelers, and machines, the latest specialized equipment for construction. And then for software, we use software to organize the project management and tasks for the project itself. We have our people stay between 4 and 5 men or women that work with us. Mostly they're use with hand tools. We have some small construction equipment that we have as well. We fill in the gaps in all of our work. We have good subcontractor base. The most important tool is our subcontractors and our suppliers. Working together with them. If you can't work well with your subcontractors, you'll be out of business quick. Pois é, objetivos e metas, eles se dividem por setor, né? Claro, tem o setor financeiro, o setor de vendas, a gente sabe o que a gente tem que fazer, onde a gente tem que chegar, e com isso aí a gente só tenta realmente pegar mais leads. Dificilmente a gente tem que negociar preços, dificilmente a gente não consegue fechar um contrato por valor. Existem as metas de entrega de projetos. O que depende da gente, a gente sempre entrega na data. O que depende de nós, dos nossos colaboradores, sejam in-house ou sejam terceirizados, a gente entrega na data. Mesmo com inspeções, mesmo com a dependência das agências municipais, a gente não tem problema nenhum com isso. One is we plan on being here on site so that we see our customers as being all the tenants and all the small businesses that'll be opening up and growing. We hope that our customers will grow from one bay to many bays over time. And so by being on site and being open communications between text and emails,
I have a relationship with all the tenants, as does Rick, so that we hope to be here and be responsive. And you try not to do something you're not capable of doing. So that's in the first place. And we've been very successful at that, you know. I think the best way I can say we deal with the client and keep things working right is making sure that you go over and above, like you treat it as your own. You do what you do for yourself, and it usually works out. Não houveram dificuldades assim, analisando pelo lado pessoal. Sempre há insegurança quando você está, né, começando uma empresa nova, se vai dar certo, se não vai, o impacto daquilo ali no seu estilo de vida agora, como adulto, com uma família para cuidar. Então sempre existe esse medo. Houve o receio de não saber o suficiente, aquele receio de, poxa, e se eu não for tão bom quanto eu acho que eu sou para fazer isso? Então esse receio, ele existe, essa insegurança de não suceder e o impacto daquilo ali nas pessoas que dependem de você, a sua família, família de funcionários, né, família de colaboradores. Então sempre existe aquele medo, aquela pressão e a insegurança relacionada a tudo isso. To remove the stop. So it's a matter of not having to hammer it or having to hammer, because the product's only supposed to go 16 inches. Yeah. Then it's not worth it, you know. So, but at least we'll know. When you do the 16 inches, you're saying that it might break just the 16 or it might go further? I don't think it'll go further. I don't have a lot of years left with the company. Future plans is being stable, being optimistic. It's growing. I mean, we've probably tripled every year in our growth. But I think he's got the right idea. He's very, he's kind of artistic in a lot of ways too, you know, and he's meticulous, you know, right guy for the right position, you know. I think I'm very optimistic about the future of the company. Well, we hope that A&H will move in here and will maintain this and own it for many years. But we plan on finding more land in the area near the highway that we can take this project and put it somewhere else. Uma das nossas aspirações, dos nossos objetivos que a gente está trabalhando em prol disso, mas leva tempo, é realmente crescer esse portfólio que a gente tem dos nossos próprios empreendimentos. O meu sonho é fazer o que a gente faz aqui para nós hoje, fazer no país inteiro. Mas realmente os planos futuros são esses, é crescer o nosso portfólio de propriedade que a gente faz para nós mesmos, para alugar para empresas menores, para ajudar a comunidade. Essa é um pouco da minha aspiração pessoal. Onde a gente está hoje, onde a gente se encontra hoje, eu não acho que isso é uma vitória minha, eu acho que isso é uma vitória de todo mundo que trabalha com a gente. Graças a Deus nós temos a sorte muito grande de ter funcionários bons, muito bons, que não estão aqui só para coletar um pagamento no final da semana. Eles estão aqui mesmo vestindo a camisa, eles valorizam a posição deles aqui, eles gostam do que eles fazem. Eu devo onde eu estou hoje aos nossos funcionários, aos nossos operários, a todo mundo que está aí, sol, chuva, frio, calor, eles estão lá fazendo o que eles têm que fazer. É um pessoal muito bacana e, mais uma vez, todo mundo com muita integridade. Eu só devo agradecimento ao pessoal que trabalha para a gente. Caso contrário, a gente não estaria aqui hoje sentado conversando. Isso aqui é tudo, é deles, a vitória deles, não é a vitória minha. Legado. Pois é. Eu acho que não tem como eu colocar, sei lá, um físico no legado, alguma coisa que você consegue pegar. Eu acho que o meu legado, o que eu quero deixar, eu quero ser lembrado por aquela pessoa que tentou fazer o certo, tentou ser justo. Muitas vezes eu falhei,
muitas vezes eu deixei a peteca cair, mas se alguém tiver de falar no meu velório alguma coisa sobre mim, eu quero conquistar o direito de que seja, pô, o Ricardo era uma pessoa que sempre tentou fazer a coisa certa. Eu acho que eu não preciso de outro legado, eu não preciso de mais do que isso, eu não preciso ser o cara que você abre a parede do seu depósito e você vê meu nome lá e você vê o nome da minha firma lá. Eu não preciso ser lembrado por isso, a gente precisa ser lembrado pelas coisas que você tentou fazer da maneira correta, mesmo quando você não tinha muito recurso para fazer.